Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso evento, webinar sobre saúde digital. Vamos falar como as healthcares estão revolucionando a saúde. E para falar sobre isso, nós convidamos três pessoas super gabaritadas nesse tema: o Davi Schlesinger, que é médico formado na Faculdade de Medicina da USP, neurologista, PhD em genética humana pela USP. Também o Gustavo Araújo, que é empreendedor, investidor de startups, cofundador do Distrito, maior ecossistema independente de startups do país. E também o Paulo Pinheiro, que é doutor em ciência da computação pela Unicamp, CEO e cofundador do Rubox One, a primeira empresa do mundo a desenvolver tecnologias de reconhecimento facial para a área da saúde, hoje presente em várias cidades do mundo. Mas antes da gente entrar no nosso tema, o tema do nosso webinar de hoje, queria falar um pouquinho sobre a Saúde Expo, que é uma das maiores feiras de saúde do Nordeste. O evento apresenta as tendências em produtos, serviços, com foco no desenvolvimento técnico, científico, econômico do setor. Inclusive, está vindo aí um evento ainda maior, já está sendo planejado e preparado. Saúde Expo é um espaço ideal para descobrir lançamentos, inovações, um ambiente que reúne os agentes de todos os segmentos, tá? Contribui para a evolução do setor da saúde na Paraíba e no Brasil. Para 2020, os organizadores de Saúde Expo se adaptaram a esse momento atual em que estamos inseridos, isolamento social, a sociedade passou por uma grande reforma, uma grande mudança na maneira como as empresas e os cidadãos vivem e trabalham. E aí o Sebrae resolveu, Saúde Expo resolveu fazer essas webinars Saúde Expo. Ao todo são 9 e vocês podem acompanhar tudo lá no Instagram e no LinkedIn, que é o @SaúdeExpo. Eu queria convidar agora, para falar um pouquinho para a gente, o Cláudio Soares, da Agência Regional Sul do Sebrae da Paraíba, para falar um pouco. Tudo bom, Cláudio? Boa noite para você. Boa noite. Tudo em paz, Caio. Muito obrigado aí pelo espaço. Quero agradecer mais uma vez pela parceria aí com a Luz Criações, né, na realização desse evento. E outros parceiros que estão conosco aí desde o início, com o exemplo do HNSN. Aos palestrantes da noite, né, pela disponibilidade aí, muito bacana, né, tá compartilhando esse tempo de vocês. O tempo hoje é um valor tão importante, né, e vocês estarem com a gente aqui é um prazer. Agradecer também a Érica Vasconcelos, que está com a gente aqui na sala, que é a gestora do programa de saúde aqui na agência. Falar um pouco assim de como o Sebrae tem atuado, né, nesse segmento. A gente tem aí esse ciclo, né, de webinar, são 9, como o Caio colocou. Ainda temos mais outros que vão acontecer nos próximos meses. O Sebrae também tem ofertado algumas consultorias gratuitas, né? Um olhar de fazer um diagnóstico para identificar um plano de ação e ver como as empresas podem melhorar alguns aspectos na área de gestão, e a gente está contribuindo com isso também. Tem a nossa feira que vai acontecer agora em novembro, como o Caio colocou, e eu quero apresentar um programa, vou tentar ser breve aqui para não tomar o tempo de vocês, que é um programa que o Sebrae está apostando bastante para o segmento de saúde. É o Sebrae Saúde, Programa de Gestão Inovadora. É uma imersão, né, para a formação de gestores em saúde na era digital. As temáticas que nós vamos trabalhar, inovação, pode passar inovação, mentalidade, marketing, pessoas, tecnologias, finanças e jurídico. Ou seja, nós vamos estar olhando vários aspectos do negócio, né, olhando eixos importantes de cada negócio. Tá? Pode passar. Acho que travou aí, pode passar. É Raíssa que está me dando suporte. Então, o objetivo do programa é capacitar profissionais de forma interdisciplinar para atuar na gestão, né, das empresas, nesse foco de saúde no mundo 4.0, desenvolvendo competências, tecnologias humanas voltadas para atender às novas demandas do setor, com foco em eficiência e inovação. Ou seja, o programa ele vai ter um olhar voltado na gestão das empresas, né, com um olhar nas pessoas e um olhar também em eixos que contribuam, né, no processo de inovação dos negócios. Pode passar. Aqui ainda tem um delay, né? A gente, acho que fica na operação, mas aí tem
Esse aí também é um pouco do time que nós vamos trabalhar. Então, cada consultor desse tem um perfil, tem uma área temática diferente. A Luciana Franca vai atuar na área de gestão de pessoas, o Cláudio Lucena vai atuar na área de LGPD e aspecto jurídico. A Cristiane Aciola ela vai trabalhar com a gente na parte de análise de dados. A Carolina Candeia ela vai estar focada em processos de inovação dos negócios. A Isabela Domingos ela vai estar trabalhando na pegada do paciente 4.0, com olhar na parte de estratégias de marketing e de inovação. O Luiz Maurício, que é prato aqui da casa, vai estar falando sobre desenho de negócios, né, com foco em inovação também. E também vamos estar falando sobre marketing e saúde, com o João Paulo Gomes. E na parte no aspecto financeiro, nós vamos estar com o Antônio, que vai estar conversando também sobre esses aspectos financeiros. Ou seja, a gente tem um time aí multidisciplinar, com temas relevantes, né, para esse setor, e a gente vai estar trazendo esse time de forma online, vai ser uma capacitação 100% online, onde a gente vai usar uma metodologia que o Sebrae já vem experimentando com os colaboradores aqui na casa. Agora também estamos lançando um outro produto com um perfil parecido no mercado, mas a gente está com um time aí, com pessoas daqui da Paraíba, de Pernambuco, do sul do país. Então a gente vai estar aí trazendo o que há de melhor aí no setor. Pode passar, por favor? Raíssa. Então, esse aí é o cronograma que a gente vai estar ofertando durante o programa, né? Então, a gente vai estar sempre falando sobre a parte com aspecto em capacitação online, junto com mentoria. São 8 semanas, né? Então, na primeira semana, a gente vai estar falando da gestão de saúde 4.0, então, é um encontro online, depois com a mentoria para o empresário, o participante. Nós vamos estar falando no segundo encontro com o paciente 4.0, mais a mentoria na sequência. No terceiro encontro, nós vamos estar falando sobre análise de dados em saúde, é um tema importante hoje para que as empresas possam estar tomando, né, decisões estratégicas nos negócios. Vamos estar falando sobre marketing em saúde, no quarto encontro. No quinto encontro, experiência do paciente. No sexto encontro, entre o quinto e o sexto encontro, nós vamos estar com um webinar focado no aspecto do LGPD. No sexto encontro, vamos estar falando sobre gestão de pessoas, com foco em atendimento. No sétimo encontro, finanças em saúde. E, no final, nós vamos ter o encerramento, né, com a apresentação do projeto que as equipes vão estar construindo ao longo do projeto. Eu acho que embaçou aqui para mim, não sei se vocês estão vendo bem, mas nós vamos ter essa jornada aí entre o período de outubro até o mês de dezembro, tá bom? Pode passar, por favor? E aí, como eu te falei, né, o projeto de curso vai ter essas soluções para a saúde em gestão. Os participantes irão elaborar em times um projeto para projetar a gerência de uma empresa de saúde 4.0, ou seja, durante essa jornada, nós vamos ter grupos, né, trabalhando com esse propósito de construir um projeto e com essa visão de projetar aí uma empresa com um olhar na saúde 4.0. Pode passar. Então, aí fica o convite, né, para vocês virem fazer parte dessa imersão da gestão de saúde para os novos tempos. E aí a gente conta aí com a participação de vocês. Os interessados, nós vamos colocar aqui na área de bate-papo aí o link com um formulário para quem tiver interesse de conhecer melhor esse programa. A Érica vai estar disponibilizando esse link, tá ok? Então, peço desculpa aí por esse contratempo, vamos passar, vai ser passando, e aproveito para agradecer mais uma vez aos palestrantes pela oportunidade, espero que vocês aproveitem também bastante esse bate-papo e desejo aí muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. A gente ouviu Cláudio Soares, que é da gerência da Agência Regional Sul do Sebrae Paraíba. Cláudio, muito obrigado pela sua participação. A gente vai falar agora sobre nosso webinar, que é Saúde Digital, como as healthcares estão revolucionando a saúde.
A gente sabe que a expectativa de vida no Brasil vem se elevando consideravelmente nos últimos anos, se aproxima de países como os Estados Unidos, onde essa expectativa de vida chega perto ali dos 78 anos. E esses números representam vários fatores. Alguns deles, maior preocupação do brasileiro com a saúde, os avanços da ciência, e nesse contexto da transformação digital, isso reflete diretamente na criação das health techs. Em uma sociedade cada vez mais questionadora, em busca de soluções eficientes e práticas, a área da saúde é impactada, sim, com essa sociedade mais conectada, mais questionadora. No Brasil, que conta com um sistema de saúde com alguns problemas ou com muitos problemas, essa situação se evidencia e abre espaço para as startups entrarem com inovações no setor. É sobre isso que a gente vai abordar hoje, nesse nosso bate-papo, em sessão das healthcares no mercado brasileiro e a previsão dos impactos no comportamento dos pacientes. Durante todo o nosso bate-papo, nossa explanação dos nossos palestrantes, nossos convidados, vocês podem enviar perguntas, questionamentos sobre os temas. Vocês enviam aqui no bate-papo. Quem ainda não sabe mexer nessa ferramenta, tem esses 3 pontinhos aqui embaixo. Você clica, vai no chat, envia a pergunta para todo mundo. E durante a explanação, a gente vai pegando essas perguntas. Algumas a gente faz durante a explanação, outras a gente deixa para o final. A gente vai junto fazendo essa conversa, esse bate-papo. Já apresentei aqui Davi, o Gustavo, o Paulo, e vou começar falando sobre o papel das healthcares. Tem um papel fundamental nessa forma de enxergar a saúde, nessa mudança, nessa forma nova de enxergar a saúde. Vieram para revolucionar processos, integrar a vida do paciente, o atendimento clínico. E aí eu queria saber de vocês quais as principais transformações que as healthcares estão trazendo para o setor. A gente falou muito que é de inovação, e quais são as principais inovações que isso está trazendo para o setor da saúde? Vamos saber aí quem é que se habilita primeiro para falar. Eu acho que o Gustavo aqui já destravou o microfone. Pode começar então, Gustavo. Bom, boa noite a todos. O que eu mais identifico hoje, né? A gente mapeia aqui a todas as health techs brasileiras hoje e, inclusive, deixei no chat um link para esse report. Quem quiser baixar depois, a gente mapeia lá mais de 500 health techs hoje no Brasil e a gente acompanha o crescimento dessas health techs, o quanto elas recebem de investimento, né, o modelo de negócio, os produtos que elas estão vendendo no mercado. E o que a gente mais vê hoje é basicamente um movimento parecido com o que aconteceu em fintech, ou seja, você tem health techs que estão mirando atender aquele cliente que estava excluído do sistema, né, ou que estava no SUS, ou então aquele paciente que estava fora do convênio particular, né? Então, da mesma forma que você tem bancos digitais que, por terem uma eficiência de custo, uma estrutura de custo muito mais baixa do que os bancos tradicionais, né? Buscam atender e trazer para o sistema financeiro aquele cliente que nunca teve acesso a um cartão de crédito, que nunca teve acesso a um produto financeiro. A gente vê também muitas health techs mirando essa parte da população, né? Ou seja, trazer para o sistema de saúde, seja com atendimento primário, seja com algum tipo de serviço, pessoas que estavam fora do sistema. Então, a gente vê o maior player que recebeu rodadas de investimento, né, no sistema de saúde foi o Doutor Consulta, né, até hoje no mercado, né, e ele é um player que faz isso, ou seja, ele dá acesso a pessoas que estavam fora aí do sistema particular. Então, eu resumo aqui, obviamente que é muito mais complexo que isso, mas o nosso trabalho e também lá com o Hospital das Clínicas, né, a gente tem um hub de health techs dentro do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, a gente olha muito para acesso e preço. Como é que a gente baixa o custo em saúde, né? Então, como é que a gente faz o serviço de saúde chegar na população a um preço mais baixo? Então, se uma consulta custava R$150, como é que a gente faz essa consulta chegar a R$50 ou a R$30 e por aí vai? Então, eu te diria que a gente está no começo aí de uma grande transformação,
O mercado de health techs é um mercado novo. A maior parte dos investimentos está no early stage. Então, a gente teve aí 50 investimentos em early stage desde 2014 e aí 2015, mas no Brasil. O negócio ele começou há pouco tempo e a gente está vendo os primórdios de um mercado que vai ser muito transformado, assim como hoje a gente vê o sistema financeiro totalmente alterado e totalmente disruptado pelas health techs. Nós veremos também um sistema de saúde totalmente disruptado e alterado e transformado pelas health techs daqui 3, 4 anos. Tá? Então, a gente está só no começo de um mercado e de uma transformação que vai ser muito maior. Manda bola, Paulo. Não, manda bola. Não, beleza, porque eu acho que o ponto que eu trago é um ponto bem próximo do Gustavo, e esse é um ponto que eu sempre falo aqui dentro da Robox, quando eu estou falando para o time, quando a gente está desenvolvendo uma tecnologia nova, um produto novo dentro da área da saúde, é que a gente use o nosso talento para desenvolver a nova tecnologia, mas também para desenvolver a engenharia financeira por trás daquela tecnologia. E principalmente no cenário que a gente vive agora. Então, a tecnologia ela vem com a engenharia financeira para a gente pegar essa massa que está excluída, e isso é muito do cenário que a gente vive aqui dentro do Brasil, né? Então, esse ponto que o Gustavo levantou é justamente o ponto que eu levantaria também. Então, como é que a gente começa a construir produtos agora? E esse já era um movimento que já estava vindo, já estava acontecendo antes da Covid-19. Então, como é que eu começo a gerar produtos em que eu consigo democratizar esses serviços de saúde? Já tinham players grandes já trabalhando nisso, investindo nesse tipo de cenário. Eu acho que é muito um cenário particular do Brasil, que não dá para a gente imitar startups lá de fora, né? Então, às vezes a gente imita uma tecnologia que tem lá fora, e quando a gente traz para cá, a gente tem que criar uma nova engenharia financeira, e é por isso que eu falo que hoje, se você tem uma tecnologia que é extraordinária por trás, você tem que ter também uma engenharia financeira extraordinária para fazer o teu produto acontecer aqui no cenário brasileiro, para pegar essa massa e transformar ela em oportunidade. Assim, acho que saúde, não falta problema em saúde, né? A gente tem muito problema quem está vivenciando o dia a dia de hospital, de clínica, de seguradora, de empresa, todo mundo tem problema, né? E os problemas são maiores do que a gente consegue abraçar, eles são mais complexos. A inflação em saúde foi o setor com maior inflação nos últimos 20 anos no mundo inteiro. E a gente a gente consegue ganhar até de educação, que foram as duas áreas, enquanto você teve deflação em um monte de áreas de tecnologia, saúde só foi aumentando o custo. Então, acho que custo é um ponto fundamental. Mas eu sempre digo, para quando alguém me perguntar o que eu devo empreender, não sei o quê, você não deve procurar muitas vezes a gente pega uma ferramenta e a gente procura soluções, né? A gente tem uma solução na mão e a gente quer procurar o problema. Eu acho que você tem que começar pelo problema, né? E tem que começar por um problema que te incomode. Então, quem está começando aí, que pegue algo que realmente você está disposto a passar os próximos 10 anos da tua vida tentando resolver. Porque é um processo longo, é um processo difícil, as tecnologias vão mudar ao longo desse caminho, então a tecnologia que você está começando agora, ou talvez a economia deste mercado mude ao longo do tempo. Então, pegue um problema para resolver. E não pegue um problema grande, né? O Paul Graham, do Y Combinator, sempre fala, pegue problemas que não escalam, né? Pega alguma coisa muito específica, muito nichada, muito focada, e a partir desse problema você vai começar a tirar o novelo de lã, né? Você vai começar a tirar um fiozinho assim, e o problema vai se revelando muito maior, porque a gente sabe que em saúde
as coisas são grandes, né? Os problemas são grandes. Então vai resolvendo um probleminha de cada vez, um gargalo de cada vez, e para tentar chegar em alguma coisa que com certeza, assim, o que é problemático, o que dá dor para as pessoas as instituições, os governos estão dispostos a pagar por isso. Isso sustenta e é um ciclo virtuoso de solução de problemas, né? A gente resolve um problema, alguém paga por isso, você volta lá e você agora pode resolver o segundo problema. Pois é, o Davi falou aí sobre problema na saúde, é o que não falta, não precisa ser da área da saúde para saber disso, porque todos nós usamos da saúde, né, no Brasil, tanto pública como privada. E eu queria saber de vocês, queria que a gente falasse alguns exemplos de problemas na saúde que foram solucionados ou que estão nesse processo de criação de alguma solução através das health techs. Boa. Vamos manter a mesma ordem? Querem mudar? Não, segue a ordem, tá ótimo. Legal. Bom, eu posso falar agora, acho que de um problema que atingiu e pegou muito forte, né, o profissional de saúde, principalmente o profissional de saúde eletiva, que ou seja, durante a pandemia agora, o médico parou de trabalhar, né? Então, você imagina que você tem médicos aí que estão desde março, alguns deles até com consultório fechado, com a clínica fechada, né? Não estão podendo atender os pacientes. E aqui eu destaco plataformas, né, que forçaram, na realidade, assim, o mercado, a situação forçou os médicos a se digitalizarem, a digitalizar os seus consultórios e a sua atividade. E se não fossem essas tecnologias, a verdade é que os médicos estariam parados, né? Então, hoje eu posso citar duas, que são duas das maiores. Uma foi comprada recentemente e a outra foi investida pelo SoftBank, que é o maior venture capital, né, do planeta. Então, uma delas é a Vita e a outra é a iClinic. A Vita foi comprada pela Stone, né, a empresa de meio de pagamentos, agora há 3 meses atrás. Ou seja, uma empresa financeira de pagamentos entrando, né, no mercado de saúde através de uma startup, de uma health tech chamada Vita, com 2 T's. E a outra é a Stone, a outra é a iClinic, que recebeu também um super aporte do SoftBank, né, que é um dos maiores investidores no mundo aí, investidor do Uber, enfim, vários outros unicórnios aí pelo mundo, né? Então, essas plataformas, e tem outras, tá? Mas eu estou pegando aqui as duas maiores, elas possibilitaram que médicos pudessem continuar acompanhando o prontuário através de prontuário eletrônico, continuar prescrevendo através de receita digital, né? Hoje em dia você não precisa mais da receita física. Essas plataformas permitiram que, inclusive agora, né, mais recentemente, elas permitem que o médico possa receitar exame, né? Então você não precisa mais ver, o médico pode te mandar uma receita também digital desse exame. Você pode compartilhar o prontuário eletrônico com outros profissionais, você pode faturar o teu cliente à distância e, claro, telemedicina, todas elas possuem seus módulos lá de telemedicina. A gente viu um boom de startups de telemedicina no mercado agora na época de pandemia, porque uma das poucas maneiras dos médicos manterem, né, a atividade é através de uma plataforma também, inclusive ela foi regulada, né, liberada em caráter provisório ainda durante a pandemia, mas nosso entendimento é de que, né, o mercado se beneficia tanto com esse tipo de tecnologia que não deveria, né, o governo não deveria voltar atrás e não permitir a telemedicina, e sim regular quais são os casos em que a telemedicina deveria ser usada. Então, para citar aqui exemplos, né, como o Caio falou, eu diria que os de maior impacto foram essas startups que digitalizaram a clínica, o consultório, o hospital e permitiram que, de forma digital, elas pudessem continuar também atendendo seus pacientes. Vou fazer aqui uma menção, não dá para deixar de citar. Outro dia eu fui no Einstein, né, entrar na recepção. Na verdade,
minha esposa passou por um procedimento simples e tem uma câmera termodinâmica, não, uma câmera térmica, é isso? E com um software super sofisticado aí da Rubox que mede a sua temperatura pela imagem, né? Então, acho que a Fever, depois eu deixo para o Paulo falar, mas teve aí a gente que acompanha esse mercado de health tech, viu bastante gente olhando, conversando com eles aí para justamente trazer essa automatização, né, essa inteligência para reconhecimento de imagem, que é o core do negócio lá da Rubox. Mas de maneira geral, eu acho que um setor que até 2019 era pouquíssimo digitalizado, né, foi um grande chamado agora durante a pandemia, deu um chacoalhão em todo mundo, falando, meus amigos, o setor precisa ser digitalizado, né? E quando voltar, obviamente vai voltar o físico, não vai voltar, mas os ganhos que a gente já percebeu que temos com a tecnologia, nós não vamos abrir mão, né? Então nós não vamos abrir mão da telemedicina, nós não vamos abrir mão da receita digital, nós não vamos abrir mão do prontuário eletrônico. Então, nem tanto médicos quanto pacientes não vão abrir mão dos benefícios que eles perceberam agora durante a pandemia, através dessas soluções. Então, acho que esse, talvez, para nós aqui, foi um grande marco aí, né, nesses últimos tempos de impacto de health techs no mercado. Boa. Caio, eu vou trazer uma visão de dentro, porque aí eu vou conseguir ser bem realista. Assim, a Rubox, a gente vai talvez falar um pouco mais sobre telemedicina, e aí é engraçado porque o Gustavo citou, né? A gente tem uma aplicação física, né? E na hora da pandemia, uma farmacêutica veio atrás da Rubox para a gente desenvolver uma aplicação do zero na área de telemedicina. Mas eu queria justamente falar agora sobre essa aplicação, que é uma aplicação que a gente desenvolveu para a retomada do trabalho, né? Então, quer dizer, tipo, o Hospital Albert Einstein, assim como vários outros hospitais, você imagina quais são os principais produtos de um hospital, né? Dentre os principais produtos, você tem cirurgia, você tem exames, né? E então você imagina o que é você parar esses principais produtos no cenário COVID. E esses hospitais, eles começam, então, a ajustar o seu fluxo de COVID-19 para poder receber pacientes para fazer cirurgia, para fazer exame, mas aí você agora tem que reestruturar o hospital para poder receber esses pacientes. Eventualmente, você vai parar os centros cirúrgicos, que é por onde entra a maior receita dos hospitais, possivelmente, né? E como é que você começa a preparar esse fluxo para receber esses pacientes, esses visitantes? E quando começou a pandemia, tinha uma grande preocupação de você receber esses visitantes, e febre é o sintoma, é o principal sintoma dos pacientes que estão acometidos da Covid. Dia 12 de março, caros senhores e senhoras, o dólar atingia pela primeira vez R$5. Né? Então, se você botar aí 12 de março, as notícias eram assim: o dólar atinge pela primeira vez R$5, a Bolsa de Valores do Brasil para duas vezes no mesmo dia, as bolsas da Europa atingem um mínimo recorde diário. Então, quer dizer, tipo, o mundo era caindo economicamente, a gente sabia que ter equipamentos para aferir temperatura de boa qualidade do exterior seria impossível com o dólar que estava aumentando naquele dia. E a gente tinha dezenas de casos de Covid. Talvez não tivesse nenhuma morte. Eram alguns casos, 77 casos, se eu me lembro bem. A Rubox começa uma joint venture com uma startup chamada Hardsquare. Né? A Rubox entra com a tecnologia de reconhecimento facial, a Hardsquare com a parte de termografia, uma startup sensacional que faz termografia com jogadores de futebol. Os caras têm clientes como São Paulo, Orlando City e tudo mais. A gente junta as duas tecnologias. 12 de março, no dia 2 de abril, a gente tinha o primeiro aferidor de temperatura com tecnologia 100% brasileiro na entrada do Einstein, aferindo temperatura, dizendo se a pessoa estava com febre ou sem febre, totalmente automatizado, em menos de 1 segundo, fazendo essa aferição. E aí, se a pessoa estava sem febre, poderia ir para
cirurgia, poderia fazer exame, poderia ir para emergência ou visitar. Tá com febre? Entra no fluxo de Covid. Então, depois de alguns meses, depois de algumas semanas, a gente começou a possibilitar o hospital a criar os fluxos, né, de cirurgia, de exame e tudo mais. E aí você imagina a receita que começa a criar ali dentro do hospital. Hoje o Fever é um sucesso, então a gente está em todas as entradas do Einstein, está no Vila Nova Star, da Redditor, está em alguns dos principais prédios da Faria Lima, tem empresa no Rio de Janeiro, hospital em Belém do Pará, então começamos uma logística nacional para colocar esse produto no ar. E aí do Fever, agora nasce filho do Fever, que é um Fast Pass, para você conseguir entrar em empresa sem precisar entregar identidade, faz o pré-check-in antes de entrar na empresa, passa direto pela catraca, quer dizer, tipo, abre-se um mundo de oportunidades, que é o low touch, né? Então, como é que você, com distanciamento social, agora entra onde quiser, sem falar com ninguém, mas com toda a segurança. Um pouco do mundo offline, um pouco da solução online, né? Então, tipo, esse é um pouco como a gente democratizou um pouco dessa solução também no mundo de healthcare. Eu acho que a gente já viu muitos desafios aí nos últimos anos em termos de saúde. Eu sempre enfatizo para todo mundo que as coisas acontecem mais lentamente em saúde do que acontecem nas outras áreas. E que uma solução tecnologicamente avançada é um passo importante, muitas vezes, mas ele por si só não resolve assim, ele pode não ser implementado por inúmeras razões, né? Então, acho que razões regulatórias são uma coisa que quem vem de fora da saúde não está acostumado e daí se depara com um monte de barreiras e burocracias, né? Sebrae o caminho das pedras para as burocracias, mas saúde tem todas as burocracias brasileiras e muito mais, né? Você tem conselho regional e federal de todas as áreas, você tem licenças ambientais, licença de funcionamento Anvisa, etc. Quer dizer, e tem uma outra questão, que os players, por natureza, os grandes players, as grandes empresas, por natureza, são mais conservadores. E é esperado, né? Você não espera que toda vez que você vai tirar uma pinta no dermatologista, que ele fale que ele está testando aquele laser pela primeira vez, né? Então, qualquer uma dessas coisas, esse é um processo que quem não vem da saúde vai ter que se situar, né, nessa área. Então, uma coisa que a gente viu bastante é um clash, né? Mendelix é uma empresa que começou uma empresa de software, né? A gente tinha uma premissa de que a gente podia fazer sequenciamento genético para diagnóstico de doença rara e que o software ia resolver e que o problema era software e que o resto, né, a parte laboratorial, a parte médica, etc., eles eram problemas resolvidos ou commodities, né? E que a gente poderia comprar esses serviços de todos os grandes players e simplesmente adicionar um valor agregado de software, de inteligência artificial, etc. Mas o que a gente muito cedo percebeu, já 2012, 2013, é que isso era uma premissa errada. E assim, eu nem digo que eu sou médico, eu sou portador de CRM hoje em dia, mas isso era uma expectativa minha e dos cofundadores errada, de que a gente ia resolver esses problemas simplesmente tendo uma solução melhor de software, né? E que a verticalização que a gente fez de integrar laboratório, de ter um time médico mais completo, quer dizer, de crescer uma empresa, foi algo fundamental. E mais do que isso, né? E você não faz tudo ao mesmo tempo, você vai resolvendo um gargalo de cada vez, né? E o segundo ponto é que
muitas das pessoas que vinham de fora falavam, não, mas por que a gente não consegue resolver isso rápido, né? Pô, eu faço isso em 10 minutos, eu já resolvi o problema. E não consegue. Você tem, né, é um processo mais longo. Então, de novo, falei antes, mas eu vou enfatizar. É uma jornada, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não é um Instagram que ou um WhatsApp que com 19 pessoas você está servindo centenas de milhões de pessoas. Às vezes acontece, né? Não é que não acontece, mas não é sem razão o doutor consulta ter levantado tanto dinheiro, né? Para resolver um problema que é um problema difícil e que você precisa de gente, de tempo, de construção, etc. Então, acho que esse é o que a gente vê bastante, o que eu vejo bastante é de uma expectativa quando você compara com tech puro, com health tech, ou mesmo com saúde como um todo, é a expectativa de tempo e de barreiras, de quantas barreiras você vai encontrar e de qual a disposição dos players grandes de participarem dessa revolução. E muitas vezes você chega com uma revolução, mesmo para o médico, né? Você fala assim, olha, estou resolvendo um problema. Ele fala, não, mas eu não quero que você resolva este problema, eu quero que você resolva aquele problema, né? Então, nem sempre a solução que você traz é suficientemente próxima do dia a dia do usuário ou de quem tem esse problema para ele ser incorporado no dia a dia. Pois é, lembrando que vocês podem participar sempre que quiserem desse debate, devem participar dessa conversa, é só enviar uma pergunta, até fazer um comentário sobre o que foi discutido, só mandar aqui no nosso chat que a gente vai lendo durante esse bate-papo. Queria saber de vocês, a gente falou aí de muitas dificuldades, não só dificuldades na saúde, mas também dificuldades na hora de implementar uma ideia, né? Muita burocracia. E essa ideia da teleconsulta tem caído muito bem durante a pandemia. Eu lembro que durante as entrevistas que a gente da imprensa fazia antes da pandemia sobre telemedicina, os conselhos federal de medicina falavam ser completamente contra esse tipo de consulta. Não eram a favor de consulta. O médico tem que estar ali presencial, tem que ver, tem que tocar. E pandemia, né? Estamos em outro momento. Quem quer implementar, né, essa teleconsulta na metodologia de trabalho, o que é que deve observar nesse momento? Cabe para todos como proporcionar um bom atendimento com a telemedicina? Bom, vamos lá. Acho porque acho que já teve, né, nesses 3, 4 meses, tempo para realmente entender algumas boas práticas, né, em relação ao uso da telemedicina. Até porque a telemedicina ela é bem ampla, né? Você tem o telelaudo, você tem a teleconsulta, você tem várias ramificações, né, do que seria o conceito de telemedicina. E o que eu diria, em breve, tem uma farmacêutica aí que vai publicar que eu sei porque a gente está envolvido lá no programa, um guia justamente de melhores práticas. Aí eu mando para a turma do Sebrae aí quando foi publicado e vocês podem baixar, pode ser interessante aí para vocês. Mas basicamente assim, você tem melhores práticas. Primeiro, LGPD, proteção de dados, né? Então você está lidando aqui com informação de forma digital que é sensível, né? Lembrando que o maior aplicativo de telemedicina do mercado, né, é uma brincadeira que se faz aqui, eu não sei se vocês já ouviram, mas é o próprio WhatsApp, né? Então, assim, a turma já usa o WhatsApp como telemedicina. Eu mesmo, sei lá, minha filha tem uma irritação na pele, eu mando a foto para o meu pediatra lá e ele fala o que tem que fazer. E eu não fui no consultório, enfim, não marquei, é um atendimento que a gente fez ali pelo WhatsApp. E a verdade é que a telemedicina, então, ela já é praticada, né? Mesmo que de maneira informal aí pelo mercado como um todo. Então, assim, tem uma preocupação em relação aos dados. Então, usar plataformas que estejam
né, conforme LGPD. Amanhã o celular do médico pode ser roubado, amanhã pode acontecer alguma coisa e os dados dos pacientes vazarem, esse tipo de coisa. É uma preocupação importante, né, para quem está começando a entrar nesse mercado. Você também, uma preocupação, acho que você normalmente na consulta você cobra o valor da consulta depois, né? Na telemedicina, como muitas vezes a pessoa inclusive está em outra cidade, você nunca vai ver a pessoa fisicamente. Normalmente as cobranças são feitas antes, principalmente quando é a primeira consulta. A telemedicina, ela é restrita, né? Então assim, você não pode fazer tudo via telemedicina. Então nem eu, talvez o Davi aqui tenha mais detalhes sobre isso, enfim. Ou nem tanto, não sei se o Paulo pode me ajudar aqui, mas a telemedicina, ela não permite, claro, que o médico faça algum tipo de diagnóstico, né, de forma remota, ou seja, ele não pode examinar de forma remota. Você pode sim fazer um retorno, falar como é que você está, né, se sentindo, mas a telemedicina ainda não substitui, né, o médico apalpar ali a região da lesão e tirar ali algumas medições de você, do teu corpo. Então, a telemedicina também tem, claro, as suas limitações. Um case muito interessante, que às vezes não é visível, a Liar, que é um grupo de laboratórios, né, que é grande, o capital aberto, enfim, eles usam telemedicina para laudos. Então, o que significa? Significa que às vezes você tem uma tomografia, né, em Porto Alegre ou numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, e lá naquele lugar, naquele laboratório, não tem um especialista em tórax. E às vezes você precisa laudar uma imagem, enfim, de tórax. Então, como é que você faz isso? Eles usam telemedicina, então eles têm, por exemplo, o especialista de tórax da Liar, que está disponível, pode estar em Recife, pode estar em Brasília, pode estar em São Paulo, e via telediagnóstico, eles conseguem fazer esse laudo à distância, né? Então, assim, isso é uma outra aplicação de telemedicina, que é o telediagnóstico, sendo aplicado também, que às vezes a gente nem imagina. Mas é isso. Então, assim, a minha recomendação não é um espelho, né? Não é uma consulta física simplesmente digitalizada. Tem coisas que se deve, que se não deve fazer, né? O exame físico, ele nunca será substituído ali, o olhar, os sintomas, né? O médico tem coisa que a câmera ligada não vai substituir, e a lei também regula isso. Então, eu recomendo aí que a turma estude e entenda se o propósito pelo qual eles pretendem aplicar a telemedicina, realmente a legislação e a tecnologia permite. Só fazer falar aqui um pouquinho rápido para vocês continuarem esse assunto, que a gente teve aqui alguns comentários. A Maria Enedina falou: digitalização da saúde continua muito necessária, mas a teleconsulta é uma ferramenta complementar. Ela falou: não uso o WhatsApp, errado. Não substitui consulta presencial. O médico sério sabe disso e não pratica enviar laudos, exames, receitas com certificação digital. E tem também a Sheila, que mandou já aqui 2 perguntas, a gente vai fazer, mas uma delas relacionada a esse tema, ela falou assim: uma grande dificuldade observada é a resistência das principais pessoas, profissionais de saúde, pacientes, no uso de novas tecnologias. Nesse caso, design thinking e usabilidade se tornam cruciais para quebrar esse paradigma e levar ao sucesso. Aí já estou jogando aqui para a gente continuar falando sobre esse assunto, mas vocês podem voltar um pouquinho e complementar também o que o Gustavo falou. Não, excelente os pontos do Gustavo. E Sheila, concordo 100% com o que você levantou. Utilizar o design como uma ferramenta de quebrar e diminuir a fricção, tanto do paciente quanto do médico, no desenvolvimento, principalmente do produto de telemedicina, é essencial. Senhores e senhoras, dentro de alguns meses, a Robox, junto com outro parceiro, que é uma farmacêutica, que a gente ainda não pode dizer qual farmacêutica é, mas uma farmacêutica de renome global, a gente vai estar colocando no mercado uma ferramenta de telemedicina que realmente vai vir para mudar o jogo de atendimento
para uma das especialidades da medicina, e que tem tudo a ver com a Rubox, né? Então, olhando um pouco sobre a tecnologia que a Rubox desenvolve, dá para entender qual é a especialidade, e a gente começou a desenvolver esse tipo de ferramenta. Então, assim, a gente começou a entender o que era a telemedicina, até onde a gente poderia ir, né? E até que borda a gente poderia tocar. E foi muito bom a gente começar a trabalhar com a farmacêutica, porque a gente começou a trabalhar com os médicos. Então, é uma ferramenta desenvolvida para os pacientes e para os médicos, né? Então, realmente a gente conseguir o engajamento das duas partes. E aí, enquanto o Gustavo estava levantando os pontos, eu abri aqui a minha apresentação do aplicativo, e é engraçado porque a apresentação desse aplicativo, Gustavo, depois eu tenho que te apresentar, eu tenho que apresentar para o Gustavo, que ele vai gostar, porque assim, o primeiro slide é o logo da Rubox e do Veirano, que é o escritório de advocacia, porque esse aqui é um produto de telemedicina, mas acima de tudo é um produto jurídico, é um produto legal, ou seja, é um produto de privacidade de dados, um produto, como é que eu protejo os dados desse paciente. Então é muito falado, por exemplo, hoje o médico está muito acostumado em pegar o celular e bater a foto do paciente, né? Então eu bato a foto do paciente, eu tenho esse registro aqui no meu celular, eu vou laudar mais tarde, ou eu recebi essa foto. A gente utiliza o celular do paciente, mas utilizando o aplicativo da Rubox. O médico abre o aplicativo da Rubox no consultório, olha, às vezes na segunda visita, que nem é por telemedicina, esquece a telemedicina, já foi feita a primeira consulta, o paciente agora vai na consulta do consultório, né, presencial, o médico ainda abre o aplicativo da Rubox para ter a foto, essa foto vai para a nuvem da Rubox, onde é tratada, onde é armazenada com toda a segurança, onde ele consegue laudar essa foto, ou seja, continua usando a ferramenta que ele sempre usou, mas não está no WhatsApp dele, não está na nuvem dele, não está no celular dele, está sobre a nossa jurisdição, né, onde a gente entende salvar os dados. Mas falando sobre a telemedicina, indo para pontos diretos, né, que é o que eu sempre gostaria de ter escutado quando a gente começou a trabalhar telemedicina. Primeiro, se vai usar uma ferramenta de telemedicina, atenta para a plataforma, né? Quem foi que desenvolveu essa plataforma? Onde é que os dados estão sendo armazenados, né? Qual é a política de segurança? Para o paciente e para o médico, sempre que vai fazer uma consulta, nunca faz uma consulta sem assinar um termo de consentimento. Então, lê o termo de consentimento, né? Então, qual é o direito de uso de imagem? Isso vale para o médico também. Então, o paciente ele não tem o direito de filmar a consulta, né? Quer dizer, e distribuir a consulta no seu WhatsApp. O paciente também não tem o direito de bater a foto do médico e espalhar também. Então, vale para os dois. Do mesmo jeito, isso está na nossa política do aplicativo, o médico ele deve manter os mesmos cuidados que ele mantém no consultório. Então, existem procedimentos médicos que o médico interage com o paciente e ele chama o enfermeiro, a enfermeira, ele chama o auxiliar para acompanhar ali, né, certos procedimentos. Da mesma forma na telemedicina. Então, se o médico vai fazer algum procedimento junto com o paciente que exige essa assessoria, também deve chamar a enfermeira. Quer dizer, então as mesmas práticas que faz no consultório deve fazer também no online. E entender as limitações. Isso tem na nossa política de privacidade de dados e no nosso termo de consentimento, onde, médico, você tem que entender as limitações da tecnologia e usuário, você tem que entender as limitações da tecnologia. Senhores e senhoras, conexão cai, conexão é ruim, o áudio às vezes falha, a câmera às vezes é ruim. Se o médico não consegue escutar o paciente, aquela consulta tem que ser encerrada, né? E aí, no final, você tem que marcar na consulta. Olha, eu tive que encerrar a consulta porque o áudio estava ruim e eu não consegui entender o paciente. Aquela consulta ela não deve ser continuada. Tudo isso tem que ser considerado. E, no final, toda consulta tem que ter uma observação, né? Uma conclusão. Então, quer dizer, pode ter a conclusão final de uma consulta ou simplesmente por falhas técnicas eu não consegui ir adiante. Então, quer dizer, o produto que a gente está construindo é um produto de telemedicina super robusto, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de performance, como a Sheila falou, do ponto de vista de design. Então, na minha vida, não é porque a Rubox está construindo, porque, na verdade, é um time inteiro de duas empresas que estão construindo, né? Mas assim, é um produto lindo de se ver, né? Que a gente tem bastante orgulho, porque é um produto jurídico, de design, e que leva tudo isso em consideração, né? A gente tem bastante orgulho do produto
Em breve a gente está soltando no mercado, e aí a gente vai ficar muito orgulhoso de poder, inclusive, compartilhar com vocês aí do Sebrae. Paulo, vai ser interessante. Ó, Gustavo, eu acho que você roubou a piadinha que eu ia fazer do WhatsApp ser o principal. Desculpa. Mas é isso. Assim, é, eu já vi muito prontuário eletrônico ser criado, por exemplo. Né? Acho que não tem um empreendedor que programa que não sabe, que não pensou ou fez um prontuário eletrônico em algum momento na vida. Né? E as soluções boas, pega o iClinic, por exemplo, são soluções simples. Né? Não são soluções ultra complexas, não são aquelas cheias de feature, etc. São as simples. E eu acho que a mesma coisa acontece para a telemedicina. Né? Eu acho que a gente tem hoje um monte de plataformas. Eu acho que a maioria delas não vai sobreviver. Eu não acho que vai ser consolidado em uma plataforma única, que vai dominar o mercado inteiro. O que me parece que vai acontecer, assim, bola de cristal, né? Se servisse para alguma coisa, eu não estava falando, né? Mas é que o que a gente vai ter é que toda empresa, todo hospital, todo plano de saúde vai ter a sua plataforma de... Ó, tem uma penetra. Vai ter a sua plataforma ou vai utilizar uma plataforma de alguém de telemedicina. Do mesmo jeito que agora a gente está falando no Zoom e, de repente, a hora que precisou usar de um monte... né, e tinha um monte de opções, basicamente sobraram 2 ou 3 que usam, mas elas são... não é que elas dominam o mercado no sentido de controlarem nem médicos ou pacientes ou as empresas. Elas simplesmente são um serviço que funciona melhor. Né? E se você olhar o design... Então, assim, a Sheila tinha perguntado sobre design thinking. Tem um designer que eu gosto, uma pessoa de produto que eu gosto bastante, fala, eu não gosto desse negócio de design thinking, eu gosto desse negócio de design doing. Eu gosto de vamos desenhar um negócio e fazer alguma coisa que as pessoas gostem de usar e que resolva o problema delas. E a questão fundamental é o design do Zoom. Zoom é ótimo, é um ótimo exemplo. É péssimo. É péssimo. Assim, ele é simples, mas tem um monte de coisa para melhorar. Tem muito pouco designer por ali. O que tem mesmo é engenharia bem feita, né? Um serviço que funciona, que a gente consegue. A gente está aqui agora 1 hora e mais, né, 1 hora falando, não caiu nenhuma vez, está todo mundo vendo, uma qualidade de vídeo boa, um som de alta qualidade. Então, eu acho que isso se estende não só para a telemedicina, né? Prontuário eletrônico, para todas as outras coisas. As soluções em medicina que a gente está buscando, a gente, né, humanidade, elas são muito básicas. Assim, os problemas são muito triviais. O problema é conseguir medicamento, tipo, ter certeza que as pessoas estão tomando medicamento. É fazer as pessoas chegarem na hora certa, no lugar certo, e o médico certo ter a informação certa. Sabe, são coisas bem mais simples do que... assim, então, o que eu vejo muitas vezes em pequenas startups vindo é com soluções mirabolantes para problemas que assim, over-engineering para um probleminha assim. E o problema grande ninguém ataca, porque, não, isso aqui é muito difícil de atacar. E que às vezes não é um problema para ser resolvido com software. A gente gosta dos problemas que são resolvidos com software, mas nem tudo é resolvido com software. Às vezes é só uma questão de processo, às vezes é só uma questão de explicar melhor ou ensinar melhor ou alguma coisa. Então, eu só, de novo, para Sheila, que ela tinha perguntado ali, cuidado com esses modismos, essas tendências. Tipo, isso vem e vai. Inteligência artificial é o último recurso, não é a primeira coisa. Você não abre uma empresa, tira o Paulo sabe do que ele está falando, mas você não abre uma empresa falando, eu vou fazer uma empresa de inteligência artificial. Você vai fazer uma empresa para resolver um problema. Né, se você não precisar criar a empresa, melhor ainda, porque daí você tem menos problemas. Porque você tem um problema, você abre e agora tem 2, tá?
ou 20. Então, o que você quer é resolver um problema. Quando você estiver resolvendo, se a melhor ferramenta for inteligência artificial, e essa é a última, porque daí você vai tentar regressão linear, regressão logística, daí um machine learning bem basicão. Daí, se você não conseguiu resolver o problema, daí talvez você vai para uma inteligência artificial. Mas começar uma empresa pensando em inteligência artificial, em cloud. Pô, se o negócio não precisa de cloud, não usa cloud, tá? Se o negócio não precisa de software, melhor ainda, né? Claro, de software é legal, é bom, mas eu acho que esse é o ponto fundamental, é que a gente tem que sempre voltar para resolver os problemas. Eu acho que telemedicina, o problema da telemedicina era um problema regulatório. Não é um problema de tecnologia, não é um problema... as pessoas estavam fazendo telemedicina, os médicos estavam fazendo telemedicina antes do governo autorizar. O problema da pseudoproteção que existia contra os médicos, não pode telemedicina porque senão o médico vai ser prejudicado, era o contrário. Porque os médicos não podiam fazer telemedicina, então eles faziam, mas não podiam cobrar. Então eles gastavam o tempo, assim, eu enquanto, 10 anos atrás, quando eu clinicava, teve um dia que me ligaram 60 vezes. Eu olhei no meu celular, eu lembro, 60 vezes em 24 horas. É impossível. Então, se o médico tá o tempo todo no WhatsApp, e isso era pré-WhatsApp, hein? O que a gente tem é um problema de descompasso entre o tempo do médico e a necessidade do paciente. Então, eu acho que a regulamentação vem sempre atrasada. A tecnologia já tinha, a prática já existia e agora a regulamentação está vindo. Algumas coisas são coibidas pela regulamentação, outras são permitidas. Achar esse nicho, esse espaço entre conseguir e permitir é uma chave também para quem estiver criando empresas e solucionando problemas. Muito bem, vamos ler agora alguns comentários, também fazer algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo para vocês. O Nivaldo, ele falou o seguinte: em termos jurídicos, quais seriam as maiores demandas ou dúvidas das healthcares e dos profissionais de saúde que querem desbravar esse mundo digital? Acho que, como o próprio Davi mencionou agora, né, a regulação ela sempre vem depois. E isso vale para todos os mercados e para a saúde talvez mais ainda, né, porque a regulação realmente tem um papel talvez ainda mais importante, para estar lidando com vidas. É diferente quando você fala, tudo bem, o Uber veio, o Uber ficou operando aqui no Brasil 3 anos quase sem regulação nenhuma, né? E a regulação veio depois. Então, e a mesma coisa talvez aconteceu com telemedicina. Enfim, eu sei de hospital aí por aí que já tinha feito milhares de consultas de telemedicina antes de ter a regulação e estava disposto a brigar mesmo, né? Também a gente grande aí da saúde que falou, olha, governo liberando, não liberando, eu estou fazendo aqui. E se alguém achar errado, que venha me multar, que venha me processar aqui e nós vamos brigar, entendeu? Então, assim, a telemedicina ela já é um caminho realmente sem volta. Acho que, falando em termos jurídicos, essa sempre vai ser uma barreira, mas em saúde, como o próprio também Davi, o Paulo abordou um pouco isso também, saúde é mais complicado, né? Assim, não basta saber de tecnologia. É fato que a tecnologia pode resolver muita coisa na saúde. Pode, né? Coisa simples. Então, quantas agendas não se perde de exame porque o sujeito poderia ter recebido lá um SMS ou um WhatsApp para lembrar ele que ele tinha um exame. Você marcou um exame para a semana que vem para outra, você pode esquecer. Ou você pode perder um preparo. Então, você lembrar o sujeito no dia anterior que ele tem que ficar de jejum, evita dele ir para fazer um exame sem ter feito o jejum, perder o exame, perder a agenda da máquina, enfim, o que seja. Então, a tecnologia resolve realmente, assim, o enfermeiro que falta, você tem um software que avisa o backup, né, para você não ter uma falta de serviço lá, ou seja, gestão de workforce, né, de equipes de trabalho. Então, a tecnologia ela consegue resolver muitas coisas simples, realmente.
E agora, fazer inovação em saúde, abrir uma health tech, eu acho que você tem que estar preparado para entender de saúde. Porque, no fundo, também como foi abordado, né, eu te diria que é muito mais fácil, vai ver, e entender o mercado financeiro, ou estudar e entender o mercado de turismo, ou estudar e entender o mercado de marketing e abrir uma fintech ou abrir uma martech, né, uma advertising tech, é muito mais fácil do que abrir uma health tech. Então, para empreender em saúde, você tem que entender de saúde. Então, se você é de tecnologia, busque um sócio, né, de saúde, alguém que entenda desse negócio e que entenda da área ou do problema que você quer resolver. Né? Então, como também já foi falado aqui, o principal é o problema. O que você muda também, relacionando aqui a pergunta, acho que foi da Sheila, da Juliana, mas o que você muda nessa nova economia que a gente fala, essa era das startups, a era da digitalização, da transformação digital, é que você para de querer empurrar produto para o mercado, né, e passa a começar a resolver problema. Então, uma das frases clássicas, né, relacionadas a isso é do fundador do Waze. Então, o fundador do Waze, quando ele lançou o Waze Carpool, um jornalista foi lá entrevistar ele e falou: meu amigo, por que você lançou o Waze Carpool? Como é que você vai monetizar esse negócio? Ele falou: olha, a gente não está preocupado como a gente vai monetizar esse negócio agora, mas a gente está preocupado em resolver um problema dos nossos usuários. A gente identificou pela plataforma que as pessoas queriam pegar caronas umas com as outras. Então, você vai trabalhar no mesmo bairro que uma outra pessoa que mora no teu prédio, vocês não podem economizar gasolina e ir juntos, por exemplo, né? E encher um carro que iria com uma pessoa com duas. Então, ele fala, a gente lançou o Waze Carpool e lançou o nosso, né, a nossa feature de caronas porque a gente queria resolver um problema. Se a gente de fato resolver um problema e isso tiver valor para os nossos clientes, a gente vai depois encontrar maneiras de monetizar, né? Seja porque eu vou ter mais usuários e meus anúncios vão ficar mais caros, seja porque eu posso depois eventualmente até vender algum tipo de serviço. Mas o que muda, o que é startup, né? O que diferencia talvez uma grande startup de uma empresa já estabelecida, né? Uma startup de uma grande empresa já estabelecida? É um pouco esse viés. O empreendedor digital, esse empreendedor da startup, ele está preocupado em resolver um problema. E ele recebe investimento de investidores de risco, de capital de risco, de investidor anjo, de venture capital, para saber se ele é capaz de resolver aquele problema. Por isso que muitas das startups, elas ficam 2 anos, 3 anos, às vezes, sem gerar receita. Não resolve o problema. Ele não precisar sair vendendo e empurrar produto para o mercado sem resolver o problema. Então, o foco das startups e das empresas digitais dessa era da saúde, das health techs, é resolver os diversos problemas que estão por aí, né? Então, quando as grandes empresas, quando você é um hospital, quando você é um convênio, quando você é um player grande de saúde, e você para de querer empurrar o teu produto para o mercado e passa a usar design thinking, outras ferramentas, mas para entender quais são os problemas que você pode resolver, aí você começa a mudar também o seu negócio, né? Então é você agir como startup às vezes dentro de uma empresa grande, né? Pensando como é que resolve o problema, porque na empresa grande você vai fazer qualquer coisa. Qual é a primeira pergunta que vem? Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Se você não me mostrar como é que você vai ganhar dinheiro com isso, você não tem a luz verde para fazer nada, entendeu? Então, é por isso que muitas não vão transformar, não vão se movimentar, e é a chance de health techs e empreendedores tomar um grande espaço de mercado aí. Vou aproveitar aqui o gancho para a gente complementar essa pergunta que o Nivaldo fez, para a gente falar um pouquinho também da parte jurídica, né? Que é o que ele perguntou aqui em termos jurídicos. Quais seriam as principais demandas, dúvidas, até dificuldades institucionais de saúde que querem desbravar esse mundo? Tem esse impedimento jurídico mesmo, como o Davi já tinha falado, que é complicado, é muita burocracia. Isso aí impede ou até tem que ter um conhecimento um pouco maior sobre isso quando você começa a pensar, depois da ideia que o Gustavo falou, de solucionar o problema. Tem essa parte jurídica que pode ser uma trava ou que deve ter um conhecimento um pouco maior? Posso só complementar o Gustavo?
Assim, respondendo rapidamente a essa pergunta jurídica, não é bem que a gente deve procurar os problemas jurídicos para resolver. É que você vai encontrar em empreender em saúde um monte de entraves, não são bem jurídicos, às vezes é jurídico, mas eles são entraves daquela frase, a gente sempre fez assim. Né? Por que a gente faz assim? Porque a gente sempre fez. É, que é péssima, né? E às vezes a gente sempre fez assim, está escrito em algum lugar e daí você tem que seguir, e às vezes não. Mas eu só ia complementar que eu concordo, Gustavo, com o que você falou, e que eu acho que a gente fala muito digital, mas que essa pandemia, para mim, está mostrando é o contrário. É que o local, o geográfico, o físico tem um valor muito maior do que as pessoas estavam dando valor. E uma arbitragem de visão muito interessante, porque as pessoas continuam pagando muito caro pelo digital, investindo em empresas, falou que é digital, eu invisto alto, mas no físico, quando alguém faz alguma coisa física e resolve um problema real, local, geograficamente localizado, as pessoas não dão valor. E eu acho que elas estão perdendo aí uma oportunidade muito grande, porque o mundo não vai caminhar para uma globalização cada vez maior, ele vai caminhar para uma balcanização. Você vai ter uma internet chinesa, uma internet americana, uma internet europeia, você já tem. Você tem que localizar o teu dado de europeu na Europa. Então, a gente está caminhando para num sentido em que é uma oportunidade para quem no Nordeste, ou no Norte, ou no Centro-Oeste, quer fazer e criar alguma coisa, que você vai fazer alguma coisa que está ali, que não é digitalmente alcançável. Claro, software ajuda a tornar os sistemas mais eficientes, mas fazer alguma coisa física neste momento é algo que pode dar muito certo. Muito certo. Foi a pergunta do Nivaldo, né? Nivaldo, com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que qualquer setor, não só das health techs, fica um setor mais regulado do que era antes. Então, vale a pena dar uma olhada nos principais pontos da LGPD. Como eu falei, vários produtos da Rubox, a gente mexe com reconhecimento facial. E como a gente já tinha uma passagem, né? Quer dizer, a Rubox hoje está em Houston, Suzhou, então a gente já tinha uma passagem já por fora, então a gente já tinha uma tecnologia HIPAA compliance, então a gente já tinha algumas coisas que já estavam já dentro da LGPD, mas hoje boa parte dos nossos produtos, como eu falei, a gente já começa a apresentação já falando sobre privacidade de dados. Então, é um produto jurídico que depois a gente apresenta a partir da tecnologia e depois a gente apresenta como é que a gente resolve o problema e aí depois vem a parte do modelo de negócio e a Então, onde é que você armazena seus dados? Se o teu cliente quiser sair da tua base de dados, como é que ele sai? Quais são as políticas de privacidade? Basicamente, qual é o teu termo de uso e a tua política de privacidade? Lê muito. Entra nos sites que tu tá lá cadastrado, que tu deu o opt-in, lê aquelas políticas de privacidade que tu aceitou, os termos de uso que tu aceitou, começa a ler, começa a se familiarizar com a linguagem. E eu acho que agora é tudo muito novidade para a gente, né, que é o usuário, mas depois, cara, que você lê uns termos de uso, umas políticas de privacidade, depois que você lê umas 5, você já começa, os caras estão guardando meus dados lá nos Estados Unidos, na Europa, se eu quiser sair daqui eu não consigo sair fácil, eu tenho que mandar um e-mail, ou se eu quiser sair daqui é fácil, tem um botãozinho para eu clicar. Cara, essa empresa, ela trata os meus dados e ela me trata com mais carinho, ela tem uma boa política. E aí você começa a entender diferentes empresas e diferentes segmentos. E eu espero que as health techs, as empresas de health aqui no Brasil, comecem a dar bons exemplos. É só isso que eu espero, que a gente crie maturidade mais rápido do que as outras empresas, assim como em países de primeiro mundo lá fora, né? É só isso que eu espero e é o que eu espero que a Rubox possa contribuir também.
Vamos aqui a mais uma pergunta do pessoal que está participando do nosso chat. Aqui embaixo, só vocês irem lá enviar a pergunta, também participar. A Sheila Vieira enviou uma pergunta falando o seguinte: vocês acreditam que a saúde digital ou digitalização da saúde pode reduzir o burnout dos profissionais de saúde, especialmente dos médicos, em relação ao registro de consultas no prontuário do paciente? Ou vou até complementar aqui, vocês acreditam que isso pode piorar, aumentar esse burnout, mais trabalho, mais WhatsApp, mais ligação? Como é que vocês veem essa digitalização da saúde? Olha, tem um documentário lá na Netflix, não sei se para quem já viu, é o Dilema das Redes, né? Acho que vale a pena, né? Mostra o outro lado da moeda aí, da tecnologia, né? Muita coisa que foi planejada em tese foi criada para algo bom e tem reflexos depois negativos aí na sociedade. Mas é isso. Então, assim, se a telemedicina te trouxer mais qualidade de vida para o profissional, né? Porque às vezes o profissional de saúde está num hospital, ele tem que cruzar a cidade para ir para o outro, enfim, de repente ele vai conseguir compor ali a receita dele sem precisar ir até o outro hospital do outro lado da cidade, mas fazendo consultas de telemedicina, não sei, né? Com certeza vai ajudar. Agora, esse excesso de tecnologia, excesso de notificações, excesso de exposição, com certeza pode trazer aí mais pressão sobre os profissionais também. Tem um caso interessante, falando de burnout de profissionais, de tecnologia ajudando, né? Inclusive é uma ação da Johnson, chama lá Cuidando de Quem Cuida de Nós. É legal, eu posso falar isso, porque se tiver algum médico, algum profissional de saúde assistindo a gente aqui, pode usar, que é de graça. A Johnson está pagando lá, não é a Johnson que está pagando, mas é a Mudar, que é uma startup de saúde mental. Então, para profissionais que estão na linha de frente do Covid, você ganha lá 8 sessões de psicólogo, né, de psicologia. Então, a turma usando aí uma outra espécie de telemedicina, através do aplicativo, você faz as consultas com o psicólogo de 45 minutos no seu celular, e a turma, às vezes você está lá burnoutando, você está numa super pressão também no consultório ou no hospital, e você tem ali um psicólogo que você pode fazer e seguir uma trilha toda, né? Então, assim, você pode fazer aí 2, 3 meses de consulta com um psicólogo através de telemedicina. Então, eu acho que a tecnologia sempre tem o lado bom, o lado ruim, né? Para quem acha que um like inocente no Facebook não tem um lado ruim, veja lá o documentário, acho que vale a pena. Tem uma frase muito forte lá do documentário que é o seguinte, né? Quando você não está comprando nada, você é o produto sendo vendido. Então, se você está numa plataforma e você não está comprando nada lá e ela é 100% gratuita, pode ter certeza que você é o produto sendo vendido ali. Então, com tecnologia, acho que a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né? Porque o impacto pode ser também negativo. Vale aquela frase, né? Ou seja, o remédio ou o veneno depende da dose aí e de como que a gente, como ser humano, vai usar essa tecnologia. Exatamente. Vocês lembram quando eu falei que a gente desenvolveu e foi ao máximo da borda que a gente poderia ir nessa ferramenta de telemedicina que a gente está para lançar? Quando eu falo isso, eu falo porque a gente quer atingir o máximo que a gente pode e tirar o máximo de proveito para que a gente consiga... Beleza, a gente colocou essa ferramenta de telemedicina que é especializada nessa especialidade, para a gente atrair o máximo de médicos dessa especialidade e desses pacientes para a gente tornar essa plataforma a melhor plataforma aqui no Brasil e na América do Sul dessa especialidade. Então, a gente tem que, para chegar nessa borda, a gente tem que cuidar de cada detalhe. São os detalhes que que vão fazer o sucesso dessa plataforma. Então, é performance, é privacidade, inclusive eu dar uma ferramenta para o profissional que ele possa laudar, que é o que a gente chama, né? A gente criou esse termo assim, o profissional ele laudar do outro lado mais rapidamente
com mais qualidade, sem overhead. E isso vale, inclusive, para a quantidade de notificações que eu gero para ele. Então, por exemplo, o paciente agendou uma consulta com ele, mas esse paciente ainda não pagou. A gente ainda não confirmou o pagamento. Eu gero uma notificação para esse médico. Esse paciente, ele já fez várias consultas, já é um paciente fidelizado. Eu posso pré-agendar, eu posso subsidiar essa consulta. Então, quer dizer, tudo isso já é previsto na plataforma. Quer dizer, tipo, são esses detalhes, e quando você está fazendo uma plataforma que pensa nesses detalhes, e tudo, é por isso que eu falei assim, design, né? Então, quer dizer, tipo, você já tem uma tecnologia robusta, você já trabalha com pacientes, e agora você começa a pensar nesses detalhes. Tá? Então, isso faz parte do go-to-market, isso faz parte do comercial. Então, eu diminuo o burnout do outro lado, e eu entrego uma ferramenta para o médico que ele vai digitar o menos possível, ele vai poder laudar as fotos do paciente, ele vai poder fazer marcações mais rápidas, e ele vai poder estar lá na casa de praia dele, vendo dados que o paciente já mandou previamente para ele, 1 dia, 2 dias antes, para antes da consulta, ele já ter todo o caso do paciente, ter uma consulta mais fluida, né, mais rápida, e aí ele conseguir dar um diagnóstico melhor. Né? Então, quer dizer, tipo, tudo isso a gente pensa para diminuir esse burnout dos médicos e a gente tentar dar uma experiência melhor do que seria uma experiência local. Essa é a nossa missão, né? Tipo, se a gente vai conseguir chegar lá, a gente não sabe, mas, de novo, tentando chegar naquela bordinha lá da ponta e tentar extrapolar esses limites, né? Como o Gustavo falou, grandes players do mercado já pensavam em telemedicina antes da telemedicina ser até regulamentada, e aí, de uma hora para outra, esses caras saem na frente, porque lá atrás pensaram muito antes da coisa ser aprovada, né? Então, um pouquinho do que a gente aprendeu com eles, a gente tenta replicar, né? Mas... Vamos lá, tem mais pergunta aqui do pessoal. Você quer falar, Davi? Quer eu ia falar complementar? Não, mas você, por favor, você tem todo o espaço aqui para falar. Não, manda bala, manda bala. Então, vamos lá, tem algumas participações aqui. A Maria Enedina falou o seguinte, né? Fez um comentário: tem que ter muito jogo de cintura para administrar o tempo na consulta. O povo acha que está batendo papo com o vizinho. Tem chance de ter burnout, né? E ainda complementou: para psiquiatria e psicologia ajudou muito na pandemia, mas as pessoas precisam entender que precisa pagar o honorário profissional, não achar que é uma conversa informal. Por isso, o WhatsApp é perigoso. Tem aqui uma pergunta da Sheila, que é o seguinte: para um profissional de TI que se interessa muito por saúde, está fazendo mestrado e buscando a transição de carreira, qual o melhor caminho para começar uma startup healthcare? Né? O que deve buscar primeiramente? Acho que até Gustavo já falou, já deu essa dica. Procura um profissional de saúde, né? Alguém ali que você possa, já que você é de TI, algum sócio que possa te ajudar nisso. Mas seria esse o caminho? Vocês têm alguma dica para esse pessoal de TI que está querendo investir nessa área? Quer falar, Davi? Eu só ia dizer que busca o problema. Você é o contrário, né? Você é de saúde e foi para a tecnologia. Eu não sou de nada, esse que é o problema, né? Mas assim, eu acho que busca o problema. Startup é um negócio que demora. Tipo, se der certo, porque se der errado, o bom é quando a startup dá errado rápido. Porque a maioria das startups demoram para dar errado. Então, melhor coisa e você não vai saber se ela está dando certo durante muito tempo. Então, a melhor coisa a fazer é achar um problema que seja algo que você queira estar resolvendo, continuar resolvendo, né, gerúndio aí, durante muito tempo. Porque se é o probleminha da vez, é por isso que a maioria das startups Uber para não sei o quê, ou Box para, ou Airbnb para não sei o quê. Essas empresas que são a modinha da vez, foge dessas ideias. Porque ela é moda agora, mas quando ela tá grande agora, é porque ela tá construindo alguma coisa há muito tempo.
E com certeza alguém já viu antes e está fazendo a mesma coisa. Então não é uma ideia inovadora, não busca um modelo de negócios. Primeiro, busca um problema, busca alguma coisa para resolver. Se você não sabe qual é o problema, acha alguém que se sente muito fortemente contra alguma coisa para resolver. Porque você vai estar trabalhando com isso durante muito tempo. Então foque em achar isso. A outra coisa que o Gustavo falou, e acho que está super correto, acha alguém que, pelo menos uma pessoa, que seja complementar ao que você faz. A minha sorte, apesar da gente ser médicos e um bioinformata, a gente tinha e tem ainda, então estamos 4 aí, né, 8 anos de empresa, perfis muito distintos, né? Muito diversos. Sem falar que a gente tinha 4 cofundadores, um que nasceu na década de 50, um na 60, um na 70 e um na 80. Né? Então, assim, já começa por idades, perfis, personalidades, interesses diferentes. Esse tipo de coisa, porque assim, no longo prazo, e ao mesmo tempo acho alguém que você se dá bem, porque nossa briga de cofundador é um negócio clássico de estragar com empresa boa, né? Então, e vai ter problema, viu? Vai sempre ter problema. Então, você vai buscar um problema, mas todos os outros vão te achar. Então, né, essa seria a minha recomendação. Acha um problema que você quer resolver e acha um time, pelo menos um outro cofundador, não faça isso sozinho ou sozinha, um outro cofundador ou 2, mais do que isso começa a ficar muita gente para resolver esse problema com você. Tá? E a outra coisa que eu fiz errado, isso na primeira vez que eu fiz uma startup, não divide 50-50 ou 33% para cada um. Define de antemão quem é a pessoa que tem a palavra final. Porque a pior coisa que pode acontecer numa empresa, numa startup, é você não tomar a decisão. É melhor tomar decisão errada do que não tomar decisão. E quando é 50-50, não tem uma pessoa. Então tem que ser assim, 50,49,9. É só, assim, só tem que ser o suficiente para uma pessoa ter a palavra final. A gente concorda, discorda, mas alguém tem que, no final das contas, tomar uma decisão e arcar com as consequências. Então, faça isso. Não faça aquelas coisas de 50-50. Putz, isso é receita para problema também. Muito bom. Paulo, tem algo aí para complementar ou a gente pode já seguir para a próxima pergunta? Podemos seguir para a próxima. Pode. Às vezes nem precisa abrir uma startup também. Pode passar para uma outra startup, né? Trabalhar numa e ganhar experiência. É verdade. Essa é uma boa também, né? Certamente. Vamos falar agora sobre perspectiva, né? A gente está observando agora a perspectiva futura. Quais são os próximos passos para as healthcare techs? A gente já consegue pensar, a gente já está falando que se pensa de 10 anos atrás para algo de agora, consegue pensar de algo para um futuro próximo? Olha, eu acho que assim, é difícil, né, prever, mas eu estou agora aqui zapeando enquanto a gente está falando o report lá de Health Techs que eu comentei com vocês, né? E para vocês terem uma ideia, puxar um dado aqui rápido, de 2014 até, ou seja, nos últimos 5 anos foram investidos 430 milhões de dólares em health techs no Brasil, em 189 rodadas. Né? A maior parte dessas rodadas, como a gente falou lá no começo, foram em startups Series A e Seed, principalmente foram 50, 1/3 dessas rodadas foram em startup Seed. Seed, o que é? É essa startup que ela recebeu esse cheque, esse dinheiro, para tentar resolver um problema. Então, como o próprio Davi falou, o Paulo pode falar um pouquinho da experiência dele. Quantos anos você está, Paulo, na Robox? 4.
Então, o Paulo está há 4 anos na Rubox, está ganhando tração, tudo, mas sabe o quanto que é duro crescer e ganhar tração e botar o produto no mercado. Então, nós estamos realmente vivendo aqui o começo. Então, assim, a notícia boa para quem quer entrar é que está no começo. E tem muita gente aí que recebeu dinheiro, muitas startups, né? Então, aqui vai, para ser mais exato, são 542 health techs que receberam esses 400 milhões de dólares nos últimos 5 anos, e esses caras estão tentando resolver problema. Então, eu acho que vai para as soluções vão para essas clusters que a gente falou, né? Então, você tem toda uma turma que está resolvendo problema de diagnóstico, né, de ineficiência, né, na digitalização de hospitais, na parte de relacionamento com pacientes. Você tem todo um lado de wearables IoT, que ainda é menorzinho. Agora, durante a pandemia, explodiu o negócio de telemedicina. Então, assim, vai morrer a maior parte dessas empresas. Muita gente viu oportunidade. Então, nós mesmos, a gente tem lá um hub de saúde com 60 health techs, tá? Lá dentro. Quando, há 6 meses atrás, em janeiro, a gente tinha 5 startups de telemedicina. Eu te diria que hoje são 40 startups de telemedicina. Todo mundo que fazia outra coisa colocou telemedicina também durante a pandemia, entendeu? Então a gente virou quase que um hub de telemedicina, não mais de health tech. Então, assim, o mercado está no começo, né? Você tem muito marketplace. Tem um caso que está começando a vir para o Brasil agora, que é uma tendência, que é uma ineficiência do sistema. Você vai no médico, né? Você vai lá com a tua receita de papel para uma farmácia. Certo? Você sai do médico, tem uma receita ali, você vai para uma farmácia. Aí você chega na primeira farmácia, você tinha que comprar 3 remédios, só tem 2. Você fala, puta, então me dá os 2. Aí você vai numa próxima. Aí você, né, quando você vê, poxa, você tem um atrito todo de sair do consultório, ir na farmácia, comprar um remédio, às vezes não achar, ir na outra, voltar para casa. A Amazon comprou uma startup lá que chama PillPack, nos Estados Unidos, que ela já integra com o sistema do médico. Então, imagine o seguinte, você sai do consultório sem nada, você vai para casa. E existe uma chance do remédio chegar antes que você na sua casa. Então, por quê? A hora que o médico dá enter no prontuário eletrônico lá no sistema de gestão dele, as farmácias que têm o estoque, que estão mais próximas da tua casa, recebem o pedido e alguma delas vai atender e a PillPack, que é essa startup que a Amazon comprou, já entrega na tua casa em até 1 hora. Então, dependendo da hora que o médico deu o enter ali no consultório, o remédio chega antes que você em casa. A gente já tem 4 ou 5 startups no mercado brasileiro entrando com esse tipo de solução. Também tem uma barreira regulatória, porque hoje você não pode porcionar remédio se você não for um hospital, por exemplo. Porque tem uma outra ineficiência aí, né? Que é aquela caixa de remédio na nossa casa, cheia de remédio vencido. Você precisava comprar para 7 dias e a caixa vem para 10. Aí o que acontece? Sobra 3 dias de tratamento ali. 3 dias, pô, é 30%. Você jogou 30% de dinheiro no lixo. Então, eu acho que caminha para esses clusters. Quando a gente olha, pelo menos, esse monitor aqui de 540 e poucas health techs, a gente vê os investimentos e os empreendedores dos negócios caminhando para esses clusters diferentes aqui que eu mencionei. Do ponto de vista assim, da Rubox, eu posso dar uma visão sobre os leads que chegam na Rubox interessados na nossa tecnologia de reconhecimento facial. Então, alguns meses atrás, a Rubox abriu a tecnologia de reconhecimento facial para o mercado, né? Então, varejo, transporte, educação, e a gente oferece a nossa tecnologia não só agora para a área da saúde, mas para esses outros setores, em forma de API. Então, qualquer cliente desses outros setores pode utilizar a nossa API. E a gente começou a receber leads qualificados, e esses leads que vêm de healthcare volta para aquela nossa primeira pergunta lá atrás. Então, todas essas healthcares essas health techs,
que estão interessadas em atrair a massa, atrair mais gente, né? Atrair mais público. E aí, quando você atrai mais gente, você precisa automatizar algumas ferramentas. E algumas dessas ferramentas são ferramentas de pagamento, você precisa aumentar a segurança. E precisa automatizar a segurança. Então, muitas delas procuram reconhecimento facial, procuram automatizar esse tipo de processo. E a gente tem dado uma atenção muito especial para esse tipo de abordagem. Então, quais são as health techs que estão interessadas em diminuir fraude e diminuir custo dentro dessa área? Então, todas aquelas que chegam a abordar, sei lá, vamos pegar o caso de um hospital que a gente tem bastante proximidade, que é o Hospital Albert Einstein. Então, qual startup está interessada em utilizar o hospital como modelo para diminuir risco, diminuir fraude, ou seja no hospital particular ou então no SUS, ou sei lá, tipo, ou uma startup que chegou lá na gente interessada em diminuir lá o problema do Robin Hood, né, que é o médico que vai no hospital particular e rouba o bisturi para levar para um hospital público da região. Quer dizer, tipo, é um ato, entre aspas, nobre, mas que está tirando o custo de um hospital particular, e aí no final do ano isso é um custo gigantesco para o hospital particular. Então, como é que a gente consegue utilizar uma tecnologia, prover tecnologia para essas health techs? Então, a gente começou a mapear essas startups e a gente tem visto que tem um número relativamente grande delas, que são startups que estão interessadas em diminuir custo e aumentar a segurança dentro dessa área, né, da área de saúde. Ahn, acho que falaram tudo que eu tinha pensado. Eu acho que só reforçar o que o Gustavo falou, que não ir no Me Too, não ir não tentar copiar. Esses dias teve o IPO da GoodRx. Depois disso, eu recebi uns 3 e-mails de gente falando: oh, será que vale a pena fazer uma startup do GoodRx? Não vale. Se você está tendo a ideia, a hora que eles estão fazendo o IPO, não é legal. PillPack também. Faz o quê? Quantos anos que PillPack foi comprada pela Amazon? 2, 3 anos, né? E eles já estavam fazendo um negócio de sucesso. E o fundador da PillPack, filho de farmacêutico, que viu este problema a vida inteira e resolveu isso de uma maneira muito mais eficiente. Existe uma bagagem que você tem que ter, diferente de outras áreas, em que ingenuidade é um ponto positivo. E em saúde não é bem assim. Você vê fundadores, no geral, mais velhos do que a média. Você vê fundadores com mais tempo de educação na área, de mais tempo de trabalho na área. Assim, você vê quarentão abrindo empresa, né? Isso é normal. Por quê? Porque tem uma bagagem que você tem que trazer que ajuda muito, né? Meu sócio, cofundador, que é o André Valim, que é psiquiatra, ele sempre fala do currículo oculto, né? E é isso, você tem todo aquele currículo da pessoa, mas você também tem um currículo oculto, sabe? Uma bagagem que a pessoa veio juntando. E esse currículo oculto faz uma diferença enorme, enorme. Tanto direta como indireta. Então, né, só ficar atento para isso quando vocês estiverem pensando em abrir uma empresa ou que problema resolver, de ter esta bagagem na empresa, não ver o que está dando certo, porque isso tem um viés de seleção enorme, né? Um viés de sucesso. Você só está vendo, não é, né, o Gustavo falou, não é que tem uma PillPack, tem 5, não é que tem uma empresa de telemedicina, tem 40, né? Você só vai ver as que dão certo. Você não vai ver as outras 99% que não deram certo. Então, tomar cuidado com essas modas que vêm, e do mesmo jeito que elas vêm, de repente, da noite pro dia, elas vão e daí você fica olhando e fala, pô, mas eu achava que tinha um mercadão aqui e não tem nada, né? Então, só cuidado com isso.
Bem, a gente vai encerrando por aqui o nosso encontro. A gente agradece demais a participação do David Schlesinger, que é CEO da MedClinics, também o Gustavo Araújo, cofundador do Distrito, e Paulo Pinheiro, que é CEO e cofundador da Box Robotics. Também quero agradecer demais a participação de todos vocês com perguntas, né, com explanações. Agradecer ao Hospital Nossa Senhora das Neves por apoiar esse projeto, também ao Sebrae. E quero dizer que vocês podem também continuar a entrar em contato com a produção, procurar também o pessoal no LinkedIn para manter contato, né, enviar perguntas. Pode ir lá também no Instagram e no LinkedIn da Saúde Expo, enviar lá também alguma pergunta, continuar em contato. E o pessoal da produção vai enviar também para vocês o link dos nossos próximos encontros. Agradeço demais a participação de todos vocês e vocês podem manter contato. O pessoal aí, pelo que estou vendo, gostou, né, do encontro. Estava sempre falando que as explanações dos nossos convidados estavam bem legais e vão ser sempre assim os nossos encontros. A gente vai falar sempre sobre saúde, sobre inovação e vocês podem continuar participando. Paulo, Davi, Gustavo, muito obrigado. Uma ótima noite para vocês. Obrigado, pessoal. Um prazer. Tchau, tchau. Valeu, Davi. Valeu, Gustavo. Valeu, Caio. Tchau, tchau.